já tomando carona no que eu já comecei na introdução, a área de projetos, né, de qualquer forma, ela vem emprestada, né, do universo da engenharia, né, então, assim, quando você fala, projetos, né, enfim, engenharia, tecnologia, você vai falar assim, olha, leis da física, elas são estáveis e qualquer risco pode ser calculado com facilidade, né, concordo, né, por exemplo, quando se constrói uma casa, vai fazer um projeto de uma casa, é esperado que ela dure décadas, né, em qualquer mudança ou volatilidade são fatores que não são, assim, totalmente, são totalmente, assim, empregáveis nesse tipo de projeto. Mas aí, quando a gente vem para o mundo, né, do modelos de negócios, operações, área fiscal, a gente percebe que vem havendo, assim, grande mudança, volatilidade que demanda atualização de ferramentas, criatividade, um grande conhecimento acumulado também das equipes, né, e é exatamente isso que eu tenho buscado nos últimos anos na condução de projetos na área fiscal, e é legal que, assim, eu trazer aqui para poder compartilhar essa visão com todos vocês na data de hoje, tá? Eu vou mostrar aqui um briefing super breve aqui sobre a minha trajetória. Eu já tenho mais de 20 anos aí no setor, na área de tributos e controladoria de maneira geral, já passei por indústria, agronegócio e financeiro, e muito assim pautado na condução e atuação direta, né, de projetos piloto junto com o fisco, projetos de lei também, ajudar na elaboração, e também pilotos de sistemas com impactos fiscais em empresas, como o Texaco, passei pela Ambev, pela Decoagro, Banco Itaú, e hoje aí eu estou à frente da área tributária do Grupo Eternit, aí buscando também contribuir com a empresa aí, e enfim, em trazer oportunidades e também mitigar riscos, tá? Mas trazendo aqui, metodologia ágil em projetos fiscais, né? A metodologia ágil, ela foi criada inicialmente assim para desenvolvimento de softwares, né? E no decorrer do tempo, outras áreas e segmentos começaram a perceber a possibilidade de utilização para melhor gerenciamento de projetos e também, assim, esperando o sucesso que era percebido, né, nesse setor. E a popularidade dessa metodologia, ela vem crescendo justamente em função das demandas atuais, cada vez, assim, mais pautadas na transformação digital. Tanto que se a gente perceber, né, prestar atenção nos painéis da Confeb deste ano, a gente vai perceber que a temática da transformação digital, ela, orientada, assim, para digitalização, automatização, assim, está com tudo, né. Enfim, mas eu entendo que, assim, longe de qualquer modismo, como muitos pensam, as práticas de gestão de projetos, elas precisam cada vez mais estarem adaptadas às novas exigências aí do mundo corporativo. E quem está na área fiscal aí há anos, né, percebe que essa grande evolução digital que vem nos acompanhando, eu particularmente sou da época que escriturava o livro fiscal na mão, ali, CFLP por CFLP, né, tenho percebido aí que essa automatização e inovação tem tomado cada vez mais força, né, e os programas de declarações acessórias, notas fiscais eletrônicas e sistemas estão aí para poder comprovar todo esse cenário, né. Mas tratando aqui da metodologia ágil, as origens dessa metodologia, enfim, reinava nos projetos essa metodologia, o método Waterfall, tá? Que é o método cascata, em que as etapas, elas eram iniciadas a partir da finalização de outras etapas do projeto, né? Era um modelo sequencial, em que o cliente, ele só tinha, assim, duas participações. A primeira para ajudar a escrever os requisitos e a outra para receber o projeto pronto, tá? Esse método cascata, ele é interessante porque é um projeto, né, enfim, é uma metodologia que quando você vai aplicar em projetos, ele tem escopo, tem modelo, tem prazo, tem custos bem definidos, tá? Muitas vezes eles são escolhidos justamente porque trazem aquele conforto, né, de você estar no controle, ter tudo muito bem estabelecido. E só que tem um porém, as pessoas elas passam a ser cobradas por custos em prazos, em vez de, assim, serem cobradas, né, ser esperado o quê? As entregas com qualidade, tá? Então, assim, quantas discussões bélicas entre áreas já aconteceram, né, entre TI, a área fiscal, enfim, outras áreas parceiras, né, porque a entrega não era exatamente aquilo que você havia solicitado, ou você havia pedido, né? Isso porque o modelo cascata, ele deixa, assim, pouquíssimo espaço para ajustes, para revisão de requisitos. Então, problemas que são identificados ao longo do projeto são deixados para que sofram ajustes no final, na entrega final.
Isso, assim, se você tiver custo e prazo. Porque se você não tiver custo e prazo, vai falar assim, olha, Márcio, lamento, o seu projeto aqui, fiscal é legal, versão 1.0, nós vamos entregar exatamente isso que foi os requisitos, já que a gente identificou outras questões aqui no meio do caminho, a gente não tem como sair do script, né, dos requisitos. Então, olha, isso aí vai entrar como melhoria no projeto, vai, fiscal é legal, versão 2.0, tá? Então, essa metodologia cascata, ela, enfim, já foi implementada muito no passado, ainda há esse modelo tradicional ainda por algumas empresas, mas é isso que ela costuma provocar aí na área fiscal, né? E mediante todo esse cenário, como eu falei, discussões bélicas e tudo mais, esse desconforto, ele atingiu um grupo de profissionais de TI, tá? Em que eles elaboraram a ideia, né, de desenvolver o Manifesto Ágil, justamente com o objetivo de trabalhar melhores resultados, de uma forma diferenciada, em que a interatividade das equipes também acontecessem, inclusive a do próprio cliente, do próprio demandante aí do projeto, tá? Por isso que, assim, a metodologia ágil, ela preza, né, a valorização dos participantes e pelas interações mais do que efetivamente dos processos e ferramentas. Quando eu falo processos e ferramentas aqui, a gente está falando de requisitos, documentações de projetos e tudo mais, tá? Aí você vai falar assim, ok, então a metodologia cascata não é bacana, enfim, é um método errado, então ágil é melhor. Assim, eu destaco aqui que não há certo ou errado, né? São duas metodologias que têm suas formas de atuar, tá? Então, assim, para a gente concluir aqui, pelo menos esse tópico, o método cascata, ele é mais adequado para projetos, né, que têm requisitos específicos, são claramente definidos, né, em que as mudanças não são esperadas, tá? Enquanto, quando a gente vai para a metodologia ágil, ali já é uma metodologia que consegue suportar um processo no qual requisitos podem ser alterados e evoluídos no decorrer do projeto, ok? Então, vou partir aqui. Uma vez que a gente deu um overview do que é a metodologia ágil, eu vou entrar aqui especificamente no quê? Em 3 abordagens, tá? Que é o Kaizen, Lean e Scrum, que podem ser desenvolvidos sobre o manto aí da metodologia ágil e que, assim, eu considero perfeitamente aplicáveis para a área fiscal. Por isso, assim, por experiência, eu percebo que os princípios ágeis, eles podem e devem ser, assim, adaptados à realidade de cada área, de cada organização, e o mais importante, que cumpra os objetivos, assim, de facilitar, integrar equipes, e, assim, e também agilizar os processos e a entrega, tá? Então, quando a gente entra aqui especificamente no Kaizen, o Kaizen, assim, significa mudar, né, renovar o agora para melhor, né? Então, é uma excelente abordagem para eliminar gargalos, erros recorrentes, retrabalhos nos processos, né? E a gente, como área tributária, quantas vezes nós vimos aí problemas que acontecem nas etapas anteriores, lá no setor de compras, cadastros, contabilização de contas indevidas, né? E que acaba impactando aí severamente a apuração do tributo, né? O Kaizen, nesse aspecto, ele é orientado para processos, no entanto, ele dá prioridade às pessoas, né? E aí, no slide seguinte, eu vou conseguir aqui demonstrar o como ele pode ser atuado aí nessas frentes de trabalho, tá? Por sua vez, o Lean ele surgiu no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, também é uma ferramenta japonesa, assim como o Kaizen, né? E o Lean, ele surgiu com o objetivo de eliminar desperdícios e provocar uma busca constante por melhoria contínua nos processos, né? Uma vez que, assim, era uma época em que as empresas, a sociedade como um todo, precisavam se restabelecer e crescer, tá? E aí, a indústria de software, né, tomou emprestada essa cultura Lean e foi fazendo aplicação, e assim, de que forma? Otimizando cada ciclo, né, e períodos em que o produto, a entrega, ela é desenvolvida, tá? Então, assim, na medida que os negócios, assim, evoluem, as formas de como operacionalizamos as atividades e rotinas, elas também devem evoluir, né? Então, quando pensamos na área fiscal, né, basicamente, aqui quando a gente está olhando esses dois processos, o Kaizen e o Lean, quando nós pensamos nessa área, um dos maiores, se não o maior desejo, é eliminar, assim, inconsistências nas operações anteriores, seja elas na entrada, saídas, né, para que minha apuração de tributos, sim, ela siga, ó, na sua plenitude, sabe? E você, como um bom profissional de tributos, você vai estudar legislação, vai participar de reuniões estratégicas,
projetos pilotos com fisco, enfim, fazer parcerias, treinamentos aí com parceiros, por aí vai, né? Então, quando a gente fala aqui de eliminar inconsistências, a abordagem Kaizen e Lean são excelentes para tratar isso. Então, por isso que eu coloquei circulando aqui a eliminação, porque o propósito é o quê? Eliminar desconhecimento. Desconhecimento aqui é muito pautado, né, na geração de relatórios e troca de informações aí sem necessidade. Os relatórios sem informações sem necessidade, enfim, justamente quando você tem um desperdício, porque, tipo, é uma geração que, enfim, ninguém está utilizando aquela informação. O desconhecimento, tá, aqui, basicamente, é quando você tem informações, regras operacionais ou procedimentos que estão ocultos, né, não são possíveis de enxergar. Então, você tem um recurso, tem uma pessoa ali para trabalhar, mas, enfim, ela não consegue operacionalizar porque, tipo, ela não tem o conhecimento, não está visível ali, não estão visíveis as regras, tá bom? Aqui, complexidade. Aqui já é pautado porque excesso de fases ou excesso de procedimentos no processo, tá? Temos processos aqui não padronizados, justamente o que também é a falta de instruções, ou então elas são um pouco claras, e aqui faz com que as pessoas acabem criando métodos paliativos e centralizadores, tá? Então, imagina, você vai criar um processo, um projeto, tem que atender uma demanda legal para construir um sistema aí por fisco, alguma obrigação acessória, e aí, assim, tem a planilha da Maria, tem o controle do João, e você começa a fazer, né, como eu falo, aquele catadão, né, coxa de retalhos aí de controles, para você fazer um pool de informações para aí você começar a mapear, né. Isso desperdício de tempo, é um tipo de gargalo, né, dentro aqui do Kaizen metodologia Lean. Espera nada mais é que o quê? É um tempo ocioso, né, o tempo que você fica parado agora no input ou em uma informação de uma outra área, né. A gente percebe muito bem isso nos fechamentos mensais, que as atividades, né, as informações, elas são pré-requisito de outras, então, às vezes, tem aquele efeito cascata, né, de atrasos e tudo mais. E, por fim, o retrabalho, né, que simboliza tudo isso que eu estou trazendo aqui, e é justamente o quê? O que o Kaizen e o Lean, eles procuram identificar e eliminar dos processos, tá? Essas ferramentas permitem a gente fazer isso. Aqui do ladinho eu tenho o Scrum, que é utilizado para planejamento e gerenciamento de projetos, tá? Muitos usam o termo metodologia ágil, né, e Scrum como se fossem a mesma coisa, mas não são, tá? Na verdade, o Scrum é uma das formas que pode se utilizar para aplicar métodos ágeis, assim como o Kaizen e o Lean que eu trouxe aqui para vocês. O Scrum é uma ferramenta, assim, famosa, né, e também eu acho que eu a considero, assim, uma das mais simples. É muito focada na gestão de projetos, gestão de pessoas dentro dos projetos, e permite uma dinâmica maior ao envolver o cliente no decorrer do projeto, tá? Essa metodologia, ela foi criada aí há uns 30 anos, mais ou menos uns 30 anos já tem, né? Justamente com um processo de desenvolvimento interativo e incremental, tá? Então, aqui, quando eu trago equilíbrio, é justamente isso. Quando eu olho Kaizen, Lean, em que eu tenho a produção, né, e eu ainda tenho uma ferramenta do Scrum, que normalmente é desenvolvida pela minha TI e tudo mais, mas que tem a participação da área fiscal, o que a gente pode ter é um equilíbrio, justamente, de produção e resultados dentro de projetos, tá? E aí, como que eu vou demonstrar aqui todo esse conceito dentro do processo fiscal, tá? Aqui eu trago uma linha de frente fiscal com as áreas que eu considero, assim, uma dos maiores ofensores e que impactam diretamente na apuração e declaração do tributo, tá? Então, a gente tem aqui cadastro, suprimentos, área comercial, em que, enfim, dentro do seu percurso aí, perfaz, né, entradas e saídas. E dentro do quadro aqui, eu tenho, né, o processo interno da empresa e por fora os fornecedores, clientes e o fisco, inclusive, né, para qual eu busco a excelência. E aqui na base vocês podem ver que tem o TI dentro do quadro. Por que eu coloquei a TI? Porque é um grande business partner em quaisquer, assim, áreas, é um business partner de quaisquer áreas da empresa, né? E até por quê? Porque é uma área que suporta sistemas e processos, tá? E, bem, como eu trouxe aqui todo esse esqueminha, a ideia é trazer o quê? Dentro das abordagens eficazes, o Kaizen ele é normalmente utilizado assim no ambiente fabril, mas pode ser totalmente aplicado aqui na área fiscal, tá? Ele consiste em mapear área a área, atividade a atividade, e com todos os envolvidos junto nesse mapeamento, né? Isso porque há várias etapas e processos
em informações que são geridas, acumuladas, e que, assim, são disponibilizadas para apuração fiscal através de relatórios, documentos, né, que vai permitir efetivamente a gente ali fazer o fechamento e declarar esse tributo, né. Há vários tipos de Kaizen que podem ser aplicados, dependendo do objetivo a ser alcançado, né? Mas, por exemplo, com base em indicadores históricos, despesas, retrabalhos, você consegue traçar um cenário atual de problemas, né? E vamos considerar aqui, por exemplo, que alguma das metas, objetivos que podem ser traçados, né? Alguma coisa que a gente pode pensar aqui. Eu quero reduzir 50% do meu volume histórico das minhas autuações fiscais, né? Para esse tipo de demanda, você pode usar o quê? O Kaizen Investigação. O Kaizen Investigação é o tipo de Kaizen que permite investigar com profundidade um risco ou um problema, né? É um mapeamento em que você vai encontrar ofensores, que nem, por exemplo, você pode localizar que tem um turnover super alto na área de compras e a equipe tem negociado com fornecedores, sem conhecimento do impacto de tributos. Enfim, você pode verificar que também, de repente, problemas na base de cadastro de clientes e fornecedores, em que, tipo, todas as informações de NCM, enfim, vem carregando aí e fazendo com que eu possa apurar o imposto de uma maneira indevida, logo eu posso pagar maior ou menor, né? Outro Kaizen também que pode ser aplicado aqui nesse processo é o Kaizen 3P, né? O que é o Kaizen 3P? É a criação de novo produto, processo ou área. Por exemplo, eu tenho aqui uma ideia de um projeto de fazer uma centralização de atividades. De repente, as áreas tributárias, fiscais, enfim, da empresa, elas estão pulverizadas para o Brasil afora e eu quero, centralizar no CSC. O Kaizen 3P, ele viabiliza esse tipo de demanda. Outro exemplo, vamos supor que o fisco estadual desenvolva uma nova obrigação acessória que exija, assim, pré-cruzamentos de informações ou dados que eu tenha que buscar lá nas outras áreas. Bom, tem aí nada de atípico, né? Coisas que a gente já vivencia no dia a dia. O Kaizen 3P, ele vai permitir que você possa identificar os requisitos e necessidades para que, então, possa fazer a implantação e a construção desse novo sistema, tá? E, assim, há vários tipos de Kaizen. Tem o Amplitude, que é um mapeamento amplo e geral com identificação de oportunidades. Vai ter também o tradicional, né, que é o que o pessoal conhece, é o mais famoso, que é melhoria de processo e análise do fluxo existente. Mas, assim, o que é mais legal aqui, né, que você começa, com todas essas iniciativas, você começa a nivelar conhecimento entre as áreas, né, embora cada uma tenha suas atribuições e atividades. E as entregas, dentro do manto aí da metodologia ágil, elas são feitas com mais agilidade por serem assim, entregas incrementais, ou seja, você não vai entregar todo o projeto de forma mais rápida, mas você vai entregar ele de uma forma faseada e que você já vai fazendo uso daquela informação, tá? Aí você vai me perguntar assim, ok, Márcio, mas você sabe bem que a área tributária, tipo, o fisco, ele dá um prazo, né, e novo sistema tem hora marcada para a gente entregar, como que eu vou entregar um projeto em que, enfim, eu tenho que ficar fazendo de forma faseada, né? Aí que tá. Se você já vem aplicando metodologias para ir mapeando, realizando projetos na área fiscal, eu falo que são mini projetos, né? Reorganização dos processos, você começa a deixar a área um pouco mais redonda. E aí você consegue se antecipar e, de certa forma, essas ferramentas, elas passam a até ser uma ferramenta preditiva e até antecipativa em eventos. Você consegue identificar aí os gaps que você tem no projeto e quando chega aí alguma demanda, você vai sofrer muito menos, né? Aqui, então, eu falei de uma forma geral, é o Kaizen e o Lean atuando juntos, tá? Porque é muito em processos. O Scrum é muito em desenvolvimento de sistemas, né? É um excelente para desenvolvimento de software, como eu disse, seja ele para automatização de processos ou demanda legal. Essa metodologia, o que eu não comentei, ela é muito caracterizada por realização de sprints periódicos, que são, assim, sprints de resolução de pendências e reuniões fixas, né, muitas conhecidas por stand-up, que a gente faz aquelas reuniões rápidas de pé, em que você atualiza toda a área, tá? Mas, assim, em suma, essas metodologias podem ser utilizadas em projetos de melhorias, identificação de oportunidades, estruturação e governança fiscal, contratos de metas anuais. Eu, particularmente, gosto muito, assim, de rodar Kaizen no início do ano para ver como que está para poder traçar meu contrato de metas e no final do ano eu traço outro para saber o que evoluiu e o que pode, enfim, ser contrato de metas para o ano seguinte, tá? A implementação de sistemas,
como eu disse, né, seja por necessidade da área ou por demanda do fisco, tá? Como eu disse, é uma prática, aliás, né, que eu tenho adotado há pelo menos há mais de 10 anos e pelo menos os resultados foram surpreendentes aí pelas empresas pelas quais eu passei, tá? Então, assim, o que a gente pode trazer aqui em resumo a esta tela, tá? O Kaizen, ele é baseado numa estratégia de custo baixo, até porque ele é conduzido justamente pela equipe interna, aquela que vai executar, que vai tocar no dia a dia aquela demanda, é ela que está ajudando a implementar as melhorias. Qualquer colaborador pode fazer um Kaizen, né? Há treinamentos de White e Yellow Belt em que você pode trazer o conhecimento necessário para a equipe executar. É importante que as melhorias obtidas, né, elas sejam visíveis, então estimular a todos, porque, assim, gestão à vista e tudo mais, porque eu crio, assim, eu entendo e acredito piamente de que o que não é visto não é lembrado, né, então até para o pessoal sentir ali o termômetro de que a coisa está andando, e assim, e o melhor de tudo, né, são métodos que se aprendem fazendo, tá, então isso que é bem bacana. Então, aqui no próximo slide, o que eu trago, né? Uma vez que eu vou começar agora a pensar, ver se eu consigo aqui, de repente, implementar ou fazer uso aqui de dos conceitos da metodologia ágil aqui na minha área, ou junto com a minha área de TI e tudo mais. Então, quais são as principais forças para essa mudança, tá? Eu digo mudança porque realmente é uma mudança de entendimento mesmo de como as operações, elas são realizadas, tá? Quando eu trago aqui reconfiguração contínua, reconfiguração é o quê? É repetir, no sentido de assim, não adianta eu fazer só aplicar um Kaizen e aí, enfim, segue a vida. Ele é uma manutenção, é como você faz com o seu ar-condicionado, como você faz com o seu carro, é com o seu processo também. Então, são metodologias que vão sofrendo manutenções no processo justamente para te apoiar em grandes projetos, tá? Item importante aqui, coloque todos na mesma página, tá? Aqui é uma premissa, assim, básica de comunicação para gerar o menos ruídos, assim, o possível e aumentar, assim, a interação entre a equipe e os envolvidos, tá? Aqui também, quando eu falo de alocação de recursos, assim, pessoas são recursos, né? E a melhor forma de implementar sistemas e processos que funcionem efetivamente é investimento no conhecimento da equipe, né? E agora que a gente está vivendo aí, um momento, aliás, sempre vai ter um momento diferente, né? Enfim, sempre vai ter mudança. E sempre voltado para a inovação. Eu acredito que, assim, a inovação nada mais é que um processo de aprendizagem que nos leva ao conhecimento. Então, por isso que é um fator super importante da gente dar suporte, justamente à agilidade e aos nossos recursos. E outro fator super importante em questões de recursos aqui, foco, tá? É aconselhável evitar essa atribuição de meio período a equipes ou membros rotativos em projetos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Alguns autores, eu estou trazendo alguma bibliografia aqui no final, aqui no final do nosso encontro, mas assim, alguns autores, eles trouxeram pesquisa em que equipes estáveis são 60% mais produtivas do que aquelas equipes que há uma alternância aí de membros, tá? Não é incorreto trabalhar meio a meio com projetos e rotinas, mas eu já senti na pele, assim, tanto como analista, como gerente, né, como gestora, que há uma grande diferença. Às vezes o analista está participando lá, ativamente, de uma reunião de trabalho de projeto, aí já vi gestor ir lá tirar para atender uma dúvida técnica de alguém ou resolver algum assunto urgente. Acontece nas melhores famílias, enfim. Mas, assim, não é incorreto, mas a gente percebe que afeta o foco aí, a constância aí do desenvolvimento dos trabalhos, tá? Outro ponto importante aqui, não tente mudar e nem sugira mudar a estrutura da empresa de forma abrupta, tá? Porque, assim, há gestores e executivos que acreditam que adotar esses tipos de metodologias envolve, assim, uma mudança abrupta na estrutura, em que haverá esforços maciços, mas, assim, isso é por falta de conhecimento da ferramenta mesmo, tá? E com isso acabam criando receios e resistências em implementar a metodologia. Então, assim, qual que é o meu recadinho, né? Tem que começar pequeno e deixar o resultado, a palavra, espalhar pela empresa, tá? E na medida que as parcerias, né, as áreas parceiras, elas começam a visualizar resultados, isso acaba facilitando o interesse delas em participar do seu processo, né? Então, é começar pequeno, ok?
E o papel aqui da liderança é importante na condução dessas iniciativas, né? Estou trazendo aqui alguns feitos, mas, assim, é honesto também trazer aqui alguns desafios, tá? Porque líderes tendem, assim, a lutar para priorizar iniciativas e renunciar ao controle para si mesmos, e por isso é importante que, além da equipe capacitada nessas ferramentas e conceitos, a gestão também conheça essas metodologias e sejam treinados nelas, tá? Assim, de certa forma, pode-se contribuir, né, para reconhecer o trabalho em equipe, tornar a gestão mais inspiradora e participativa, porque, assim, a gente fala muito de colaboração, tá, mas a colaboração multilateral, ela, assim, ela é percebido que ela é vital, assim, para o sucesso dos projetos, ok? E, por fim, eu trago aqui, né, para saber um pouquinho mais, porque acredito que, assim, todos nós precisamos adquirir novas habilidades para trabalhar de forma adequada em sistemas complexos. Afinal, em um contexto, né, de mudança, desafios, aprender e adaptar práticas é uma verdadeira vantagem competitiva, não somente para a organização, mas até para você como profissional, né? E eu procurei aqui trazer ferramentas que fornecem um aprendizado, né, valioso, até porque hoje eu acredito que a aprendizagem como eu disse, né, é um caminho natural para a inovação. E falando em aprendizagem, tem essas obras aqui. Essa primeira, Métodos Ágeis, é uma literatura de entrada, né, para conhecer várias metodologias ágeis, né, e eu trouxe aqui apenas o Kaizen, né, de uma forma muito, enfim, bem overview mesmo. O Kaizen e o Lean Scrum, aqui ela traz várias metodologias que podem ser adequadas de acordo com o seu processo ou necessidade. A outra obra aqui, que é do Alan Moran, ele já é para quem já está inserindo mesmo no mundo ágil e quer conhecer um pouquinho mais a respeito aí dessa metodologia, tá? E para finalizar, quando o assunto é gestão de projetos, né, o meu recado aqui, pelo menos o meu entendimento, é de que a metodologia ágil é uma proposta, assim, eficaz para reduzir ou eliminar gaps e justamente potencializar as entregas, né? E isso nada mais é do que um sonho, assim, de qualquer cliente, de qualquer gestor, de qualquer equipe, certo? Aqui está o meu contato também, compartilho com vocês, e muito obrigada aí por terem me acompanhado e eu por ter essa oportunidade aqui de poder compartilhar com vocês todo esse trabalho.